Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, então, verso 21, irmãos. Diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Pode se assentar. Irmãos, né, que nós lemos, ou meditamos sobre a carta aos Romanos, nós falamos no capítulo 3, cujo título da primeira, explanação era Beco Sem Saída. Anda ela capítulo a capítulo, conforme a gente avança aqui, que é: como pode um Deus santo habitar ou aceitar um homem, e homem eu estou dizendo ser humano, tá? Homem e mulher, está todo mundo na mesma situação, pecador. Ou como pode, colocando de forma ao contrária, partindo do seu ponto de vista, como posso eu, sendo um pecador, me justificar diante deste Deus santo? O que nós vamos ler aqui agora é quando o apóstolo muda o foco, porque se todos nós chegamos nesse beco sem saída, nesse paredão aí, nesse obstáculo intransponível, que é a santidade de Deus e a pecaminosidade humana, que não tem como a gente escapar disso, e agora, como é que a gente sai? E aí nós vamos para agora essa parte do verso 21 ao verso 31, e graças a Deus, aqui já tem uma solução. A gente vê uma luz no fim do túnel, ou no fim do beco. Louvado seja Deus, você chegou lá no fim e tem uma saída. E se não tem uma saída, ele vai fazer uma saída. E o nome, o título dessa pregação, é até o título de um hino. Estou me apropriando, não vou pagar royalties, porque é uma expressão comum. Rompendo em fé. Não sei se os irmãos prestaram atenção, mas do verso 21 ao verso 31, a palavra fé, ela é mencionada 6 vezes. Então não tem como a gente falar, não, o tema aqui não podia ser outra coisa que não a fé. Amém? Agora, então ainda veio mais, que é o mas de Deus com o mas agora, dizendo em que tempo. Quando que está acontecendo isso? O apóstolo está dizendo, mas agora. Quando ele escreveu para os romanos lá, ele está dando aquela dica, mas agora, no tempo presente, no dia chamado hoje, que a gente gosta de falar, agora, Mas agora a justiça de Deus, ela é manifestada, Ela é manifestada porque foi anunciada aqui, ela foi anunciada lá atrás, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que o apóstolo aqui ele faz uma coisa muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, que a justiça foi manifestada de uma forma completa. Porque até então, até a lei, e por lei aqui nós estamos falando dos primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, amém? Também conhecido como Pentateuco. Já nesses 5 primeiros livros, e também nos profetas, ou seja, vamos pegar todo o rol aí dos profetas maiores e menores lá, todos esses livros, em todos esses livros que compõem aí o Antigo Testamento, a justiça de Deus estava sendo anunciada.
estava sendo preparada. As coisas que estavam lá eram sombra, eram figura, eram tipos daquilo que viria a acontecer. Exemplo, os sacrifícios que eram feitos pelo sacerdote. Olha, você vai sacrificar um cordeiro, né? Ou se você quiser pegar, isso eu vou falar mais para frente, mas o sacrifício que eles faziam pelos pecados. A pessoa que levava lá o seu animalzinho para fazer o sacrifício pelo pecado ao sacerdote, ele sabia que aquilo ali não ia pagar a dívida, porque como pode um Deus santo desse jeito receber, né, um sangue de animal? Mas aquilo meio que aplacava, como se fosse um conta corrente. Olha, um dia vai vir alguém que vai quitar minha dívida, mas até esse alguém vir, fica com esse daí. Vai o cordeirinho, vai a rolinha, vai a pombinha, vai o boi, e vamos lá. Entende? Então, os próprios sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento estavam apontando para um dia, o sacrifício perfeito. É só você pensar um pouquinho. Abraão, quando subiu ao monte lá para sacrificar o seu filho Isaque, que Deus havia mandado, o que aconteceu? Deus proveu um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaque. Olha que figura. Está fazendo você lembrar que, olha, ele pôs alguma coisa no lugar de, né? Para fazer eu e você lembrarmos, então, figura. A Páscoa, quando aconteceu, né? Olha, eu vou passar pelo meio do meu povo, mas vocês vão sacrificar um cordeiro de 1 ano, macho sem defeito. E o sangue dele vocês vão colocar no vergão das portas, e quando o anjo vier, ele vai passar por cima se ele vê o sangue. Olha só. Que imagem! Isso era para ficar gravado na cabeça daquele povo, para quando eles vissem Jesus Cristo pendurado no madeiro, derramando seu sangue, eles entendessem que aquele sacrifício de Jesus era a manifestação da justiça de Deus. Se pelo fato da lei a gente tem o pleno conhecimento do pecado, por outro lado a gente percebe que precisa ter alguma coisa que seja suficientemente poderosa e eficaz para satisfazer a justiça que está na lei. Amém? Olha só que beleza. Aí, verso 22. A justiça de Deus, que agora ele vai dizer, mas que tipo de justiça é essa? Né? Que tipo de justiça? Baseada no quê? Afinal de contas. E aí diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Se ficasse até aí, beleza. Qualquer um, em qualquer lugar. Mas aí ele vai dizer, para todos, então é para todo mundo. E sobre todos, até aí está uma maravilha, está para todo mundo. A porteira tá aberta, essa porta aí não vai caber de tanto de gente que vai entrar. Mas aí diz, os que creem. Para todos e sobre todos, os que creem. E quem não crê? Para quem não crê, a justiça de Deus está sobre eles. Ou se você preferir a palavra, a ira de Deus permanece sobre eles. João capítulo 3, versículo 36, para não dizer que são minhas palavras. Amém, irmãos? Então, ele está dizendo a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, a justiça baseada em quê? Na fé em Jesus Cristo. Especialmente no seu sacrifício na cruz. Todo o contexto. Porque, para pensar, irmãos, se você não crê que Jesus Cristo é Deus, se você não crê que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, se você não crê que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, se você não crê que Jesus foi morto e sepultado, se você não crê que Jesus ressuscitou ao 3º dia, se você não crê que Jesus Cristo subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, destra do lado de cá, né? Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se você não crê em Jesus Cristo, e crer em Jesus é exatamente isso. Mas como que você crê em Jesus? É isso aí. Isso é o resuminho do que eu falei para vocês. Isso é o resuminho. Isso é o que está, por exemplo, no credo apostólico. É o que eu estou falando para vocês aqui. Talvez vocês não tenham percebido, talvez alguns tenham percebido. Mas é isso, irmãos. Porque tem muita gente aí que fala que crê em Jesus, mas não crê no Jesus verdadeiro. Crê no Jesus líder de sindicato. Crê no Jesus revolucionário político. Crê no Jesus que era o Jesus somente, né, dos oprimidos. Crê no Jesus que ele ganhou superpoderes
quando a pomba desceu sobre ele, quando ele estava na cruz, o poder saiu dele e aquele Jesus que morreu lá era um coitado. Tem muita gente que crê num Jesus que é um espírito tão evoluído que ele sumiu e ninguém mais tem contato por ele. Tem gente que crê que Jesus não era Deus, tem gente que crê num Jesus que é meramente um anjo ou um ser criado. Esse Jesus não pode te salvar. Por isso é importante saber no que você crê, irmãos. E se nós crermos num Jesus errado, não é o Jesus conforme nos revela as Escrituras de Deus, olha o perigo que eu e você corremos. Está entendendo? Como isso é importante? Então, irmãos, quando a gente está falando na fé em Jesus Cristo, é esse pacote inteirinho, tá? Não é assim, tudo bem, eu creio que ele morreu lá. Tá. Porque isso até a história relata. Olha, houve na região de Jerusalém, nos anos tais, um homem chamado Jesus, que foi um grande líder, tal, Flávio Joséfo, por exemplo, ele registrou lá que esse homem, mas até ali ele morreu. Ponto. Ressurreição é os evangelhos e as cartas que vão falar do que aconteceu, né? Embora Isaías 53 já falasse que ele ia dar sua vida e ia resgatá-la, mas enfim, né, irmãos? A palavra testemunha que Jesus viria fazer o que ele veio fazer. Amém, irmãos? Por isso que a gente está lendo, explicando para vocês, verso a verso, para que vocês entendam o quão importante é você saber naquilo que você crê. Para você não ser enganado, você não ser enganada por ventos de doutrinas, por doutrinas de homens, por doutrinas de demônios que tentam fazer com que você se desvie do caminho da verdade. Amém? E aí, aquela frase, então, se essa justiça é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. Porque agora, finalmente, vamos falar aquilo que a gente já veio falando desde o capítulo 1. Todos pecaram. A gente, quando estava lá no capítulo 1, queria usar esse verso, não podia porque não tinha chegado a época. Mas agora chegou. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos. Mas todos. E destituídos, ou, né, eu leio a tradução mais antiga que era destituídos estão da glória de Deus, mas aqui a minha tradução diz, e carecem da glória de Deus. O homem, por causa do pecado, ele caiu do seu estado de perfeição, de santidade, de comunhão que ele tinha com Deus. Isso foi arrancado dele. Ou, se você preferir, ele mesmo tomou a decisão de apartar-se disso e se afastou de Deus. Né? Há quem tente até arrumar uma desculpa de dizer, não, mas Adão ele foi colocado na parede, né? Irmãos, é sério isso daí. Eu vou falar para vocês, vocês vão falar, não é possível que alguém pensou isso, mas pensaram. De que Adão teria sido colocado diante de duas situações, duas ordens, né? Eles chamam de mandatos, duas ordens que eram incompatíveis. A primeira é, ou você obedece a Deus, não come o fruto, ou você desobedece a Deus e casa com Eva, multiplica-se e faz filhos. Então ele ficou naquela. Uma vez que Eva comeu do fruto, ele falou, bem, se eu não for com a Eva, eu não vou poder, né, ter filhos e cumprir o segundo mandato. Sabe para que fizeram isso? Para justificar o pecado de Adão. Então Adão tinha duas ordens. Na dúvida, ele foi na... É umas coisas, irmão, que a gente lê e fala, não é possível. Mas é, irmãos. Por quê? Porque essas pessoas querem justificar o homem diante de Deus. Eles querem arrancar Deus do trono onde ele está, como eu já falei anteriormente, e colocar o homem lá. O homem quer se colocar no centro do universo, no centro da história, no centro do seu destino, né? Quer tanto bater no peito que ele tem liberdade, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele é totalmente livre, e ele quer fazer essa lambança aí quando ele é livre. Quer tomar conta, quer tomar o lugar de Deus. E aí começa a surgir, né, um monte de groselha, como disse o nosso irmão Paulo, o pai do nosso irmão ali, Anthony, quando ele estava aqui na escola bíblica, a Bíblia é a mãe das heresias, porque o pessoal começa a ler a Bíblia sem nenhum limite, né? Leitura livre, interpretação livre, aí começa a surgir esse monte de groselha. Irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, verso 24, sendo justificados gratuitamente. Vamos ler.
parte a parte aqui dessa frase, porque ela é muito importante. O verso 24 fala que somos justificados gratuitamente, por sua graça. Então, gratuitamente. O que eu tive que fazer para ganhar isso aí? Nada. Mas o que eu poderia fazer? Nada. Por tudo que a gente viu anteriormente, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se desviaram, a uma se extraviaram, a sua boca é suja, os seus pés correm para fazer o mal, eles não querem saber de Deus, não têm temor de Deus. Mas aqui está dizendo, então, a gente não poderia fazer nada e a gente nem queria fazer nada. Mas o ponto é, fomos justificados gratuitamente, e aí vai dizer, sua graça. Né? Uma expressão muito conhecida. E que, quando você para pensar na grandeza de Deus, na santidade de Deus, e na sua pecaminosidade, você só pode chegar a essa conclusão aqui. É pela graça. É o favor imerecido. Eu não mereço. Nenhum de nós merece. Mas Ele nos deu gratuitamente. Olha que beleza, gente. Ele nos deu gratuitamente por sua graça. Por sua livre graça. Porque Ele, Deus, quis fazer. Porque se Ele não quisesse fazer, Ele não teria obrigação nenhuma de fazer, mas Ele quis fazer. Por sua livre graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, vamos entender, né? Se essa graça, né, é graça, é favor imerecido, então ela não é de obras. Então não tem nada que eu e você possamos fazer para merecer, para alcançar justificação. Esse é um primeiro ponto, né? Então, não adianta, mesmo que eu tenha uma atitude mental positiva, só pense em coisa boa, né? Olha, pensa lá que vai dar certo, que vai, né? Você fica mentalizando, nada disso pode alterar o seu estado diante de Deus. Nada disso. Mas essa justiça, entendam, ela nos foi, a expressão, né, ela é jurídica, ela nos foi imputada, ela nos foi outorgada, ela nos foi colocada por Deus. Por causa da redenção, essa palavra talvez alguns irmãos, redenção, o que é redenção? Não sei o que é redenção. E não tem problema nenhum em você não saber o que é redenção. Eu também não sabia. Né? Então a gente pesquisa e viu que redenção, ela pode ser o sinônimo aí de redenção é resgate ou remissão. Para os irmãos se situarem, óbvio, quando o apóstolo escreveu isso daqui, ele estava visualizando, ou como a igreja, como eu já falei anteriormente, ela era composta por judeus e gentios, quando ele fala de remissão, os judeus automaticamente iam associar isso com o Velho Testamento. Olha lá, Levítico, quando fala de remissão, de resgate, de propriedade. Olha, eu vou vender uma casa. Se você vender a casa, você tem 1 ano lá para fazer a remissão dela. Depois disso, já era. Então ele fala lá de resgate. Né? Algumas bíblias vão ter a expressão redenção. Outras vai estar resgate. Então, o conceito aqui é de resgate de alguma coisa. Por assim dizer, irmãos, para que nós possamos entender, é como se nós fôssemos escravos vendidos, não é isso? Ao pecado. E de repente alguém fosse lá e nos resgatasse. É isso que ele está dizendo. A gente estava perdido. A gente estava no beco sem saída, como eu falei na última pregação sobre isso. E alguém foi lá e ou mostrou a saída, ou arrebentou a parede, alguma coisa ele fez e nos arrancou de lá. Amém, irmãos? Entende isso? Que coisa gloriosa, né, irmãos? E aí ele vai explicar aqui, a quem Deus propôs, aí ele vai explicar a redenção que há em Cristo Jesus, tá? O resgate que há em Cristo Jesus, de que jeito que isso acontece? Ele vai explicar, a quem Deus propôs. Então Deus propôs, foi propósito de Deus, Deus quis fazer, a intenção foi dele, a ação primeira foi dele, no seu sangue, e olha que interessante, né? Embora eu estava falando, a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Você vai pensar, o sangue de Deus? Não, o sangue de Jesus que ele falou no verso anterior, né? Mediante a fé precisa estar presente. Tudo isso que ele está falando aí que aconteceu, aconteceu mesmo e foi feito com esse propósito, mas é preciso que eu e você creiamos que isso foi feito. Do contrário, isso não nos alcança.
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É aquilo que eu falei para os irmãos. Os pecados que foram anteriormente cometidos por aqueles que creem, porque nós temos que lembrar, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem. Então, isso aqui que ele está falando não é geral, não é Brasil, né? Não é uma coisa solta assim, não. É para os que creem. Os que creem. Amém, irmãos? Para os que creem. Então, para esses que creem, e diz aqui, ele propôs no seu sangue, então, propiciar. Propiciar é outra expressão também diferente. Propiciar é um aspecto positivo, de mudar o meu estado. Eu era inimigo de Deus, passei a ser amigo. Eu era, aos olhos de Deus, condenado a lago de fogo e enxofre. Mas por causa da justiça de Deus, aplicada em minha vida, mudando o meu status, a minha posição diante do Senhor, agora eu sou declarado justo. Porque se a gente é alguma coisa, irmãos, é por causa dele. Se eu sou justo, é por causa dele. Porque ele me declarou justo. Amém? Olha só então, como isso é bonito, irmãos, como isso é maravilhoso. Então ele manifesta a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o ponto é, Deus teve a paciência, ele esperou, porque a justiça de Deus, e agora vocês vão entender, que raio é essa justiça de Deus? A justiça de Deus é a seguinte, irmãos, Cristo morreu em lugar de quem? Expiação, né, o termo. A morte de Jesus, ela foi para morrer em nosso lugar. Em outras palavras, Deus castigou o pecado, presta atenção nisso, ele castigou o pecado em Cristo. Mas peraí, gente, como que ele castigou o pecado em Cristo se Cristo não pecou? Mas é esse que era o barato. O fato de Jesus não pecar, o fato de Jesus, como nos diz a Escritura, em tudo ter sido tentado e não ter pecado, o fato de Jesus ter levado uma vida reta e santa, fez com que ele se tornasse digno, humanamente falando, tá, irmãos? Ele já era digno desde que ele veio, já estava programado isso daí, mas para que nós pudéssemos ver, nós pudéssemos testemunhar, como os discípulos e apóstolos depois disseram, nossos olhos viram, nossos olhos contemplaram o unigênito de Deus, cheio de graça e formosura, entende, irmãos? Então, esse era o ponto, Jesus viveu uma vida reta, santa e perfeita, mas a palavra nos diz, só você lê Isaías 53. A Deus agradou moê-lo até fazê-lo enfermar. Está entendendo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo? É esse daí. Cada açoite que Jesus levou, cada bufetada que ele levou, cada cusparada que ele levou, cada espinho que foi fincado na testa dele, cada prego que foi, cada um nas suas mãos, a lança que perfurou o seu lado, o prego nos seus pés, ele morrendo ali por asfixia. E ainda pedindo, Senhor, por que tu me abandonaste? Toda opressão maligna sobre ele. Tudo isso aí, irmãos, todo esse pacote de sofrimento, essa é a justiça de Deus. É a ira de Deus sendo descarregada nos... Porque Deus estava punindo o pecado em Cristo. Deus puniu o pecado em Cristo para que a justiça de Cristo fosse colocada ou aplicada sobre mim e sobre você. Amém, irmãos? Esse é o mecanismo. Essa é a justiça de Deus. O justo morrendo pelos injustos. Então, e aí é feita uma troca. É feita uma troca. Olha só. Ele deixou impunes os pecados porque Deus, então, puniu esses pecados em Cristo. Percebe? Agora você entendeu? Mas agora, porque os pecados que até então estavam impunes, Deus... E foi tão eficaz, barato é louco, que não só os pecados cometidos anteriormente, mas o sangue de Jesus é suficientemente poderoso, como nos diz a palavra de Deus. Se nós pecarmos, porventura, né? Porque agora é uma situação diferente, você agora é justificado.
porventura pecarmos, nós podemos nos chegar a Ele, Jesus, nosso advogado, e pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque Ele é grandioso em perdoar. Veja, isso não é licença para pecar, porque a primeira coisa que muitos, né, não todos, obviamente, pensam quando, aceitei Jesus, Ele morreu por mim, eu sou justo, vixe, posso carnaval o ano inteiro. Aí eu vou lá na igreja, faço uma média, dou o dízimo, dou uma oferta, tal, canto, derramo uma lágrima de crocodilo, tá tudo bem. Não, irmãos, tá errado. Não é isso, não. Não é isso, não. Ou então, como a gente falou anteriormente, eu vou pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante. Também não, está errado. Deus mudou o teu status. Você foi declarado justo. Olha só. Tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, verso 26, para Ele mesmo, Jesus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Na verdade, falei bobagem. O próprio Deus, tendo em vista a manifestação da sua justiça para ser Ele mesmo justo e o justificador. O próprio Deus declara que você é justo. É pouca coisa isso, irmãos? Jesus cumpriu, então, né, o que é interessante, né? Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. Por isso que a lei, ela não perdeu o seu sentido, não perdeu sua eficácia, porque Jesus cumpriu a lei e nós cremos que ele cumpriu a lei. Jesus, inclusive, disse isso. Eu não vim para abrogar, né, tirar, substituir. Não, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. Aleluia por isso. Porque ele cumpriu a lei. E ele foi morto sendo justo, sem pecado nenhum. Sendo tentado em tudo, para que nós pudéssemos ser justificados por ele. Amém, irmãos? E aí, quando você lê isso, você fica maravilhado. Rapaz, mas ele é o justo e justificador, de novo. Só para a gente não esquecer daquele que tem fé em Jesus. Quando eu falo aqui, fé em Jesus, é aquele pacotão todo. O nascimento de Jesus miraculoso, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Amém, irmãos? É o pacote. Não vai esquecer disso, hein? É fato histórico. Para nós que cremos em Jesus Cristo, a sua ressurreição é fato histórico e consumado. Amém, irmãos? E não pode ser menos do que isso. Tem gente que acha, não, Jesus ressuscitou, mas ele era fantasma. Não, não. Ele tinha corpo, gente. Os homens tocaram nele. O Tomé que ficou duvidando muito dele, Jesus quando apareceu já foi direto nele. Toca aqui no meu lado, põe o dedo aqui na minha ferida, atravessa o dedo aqui, ó, aperta. Tá aqui. Mostrou a mão furada para ele. Tá entendendo, irmão? O peso disso. Louvado seja Deus. Aí vamos lá, verso 27. Onde pois a jactância, ou seja, o orgulho então fica onde? O apóstolo então pergunta, o que você faz com orgulho? Não, mas eu sigo a lei, eu guardo o sábado, eu guardo as festas, eu sou circuncidado, não sei o quê, eu sou íntimo do negócio. Ou, trazendo para nós aqui, aplicando o nosso contexto geral, puxa, mas eu venho na igreja. Eu dou o dízimo. Eu oro. Nossa, eu fecho o olho na hora do louvor. E porta para fora, as pessoas nem desconfiam que eu sou um servo de Deus. Em casa as pessoas falam, meu, você é crente desse jeito, eu fico no mundo. Né? É banana comendo macaco, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. Tem coisa errada aí, irmãos. Tem alguma coisa errada. Então, irmãos, onde está a jactância? Né? Porque às vezes a gente quer falar, mas eu vou na igreja. Hoje estava frio, eu vim na igreja. Terça-feira, o frio que Deus manda. E teve gente que veio aqui na igreja. Fala, nossa, esses aí vão ganhar um lugar melhor no céu. Vai nada, irmãos. Eles estão fazendo só o que deveriam fazer. Né? Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que veio. Pelo amor de Deus, senão a terça que vem não vem ninguém, né? Não é isso, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que
Irmãos, a gente vem buscar a Deus, a gente vem glorificar a Deus, a gente vem estar na presença de Deus, a gente vem aprender da palavra de Deus, deveria ser uma coisa natural para quem foi transformado, para quem foi justificado, para quem recebeu da parte de Deus capacidade de fé, arrependimento, para quem foi regenerado e para quem está sendo santificado, afastando-se do pecado dia após dia. Isso é vida cristã. Essas deveriam ser consequências da justificação na minha vida e na tua vida. Então aqui, a jactância foi embora, foi de todo excluída. Por que lei de obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Porque ele está dizendo o seguinte, é porque você crê em Cristo, é por causa dele. Aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, não adianta. Não adianta, não tem obra nenhuma, não tem nada que você faça que possa te justificar ou te fazer ganhar mais ponto com Deus. Nada. Então não adianta fazer nada, também não vou vir mais no culto. Não, não é isso. Senão o pastor vai me pegar no gabinete depois. Não é isso, irmãos. Quando você é nova criatura, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz lá que as coisas velhas se passaram, irmãos. E tudo se fez novo. João capítulo 10, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham com... Que vida? Que vida é essa que ele quer que a gente viva? Não é? 1 Pedro, olha, vocês foram transportados das trevas, ele fala até de onde você estava, né? Para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou de lá. Está aí. Está entendendo a importância? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E aí, como está só fé, você vai entender. Então, sou justificado porque eu creio. Então, porque eu creio, ou porque a gente adora dizer isso, eu escolhi crer, né? Então, por isso que eu sou justificado, porque eu escolhi. Quem escolheu quem? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Certo? Não fostes vós quem escolhestes a mim. Antes, eu que vos escolhi, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15. Não é isso? Então, irmãos, aí ele vai dizer, né? Independentemente das obras da lei. Dizendo o seguinte, filho, isso daí teve o seu significado, teve o seu propósito, mas isso aí não vai te salvar. Né? Não vai te salvar. O que vai salvar? A fé em Cristo. O pacote de novo, eu não vou falar porque eu já falei 3 vezes, vou ser repetitivo. É porventura, ele vai concluir, é porventura Deus somente dos judeus? Porque aí a gente às vezes pode pensar, Deus ele é somente dos judeus? Vou trazendo para nós, ele é Deus somente daqueles que estão na igreja OBPC, Vila Hortolândia? Não. Ele é Deus de todo aquele e sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo, tal como foi revelado nas Escrituras. Porque tem gente que fala que crê em Cristo, mas, como eu já falei anteriormente, não é o Cristo das Escrituras. Amém, irmãos? Isso é importante, tem que ficar bem claro, ok? Sim, ele também é Deus dos gentios. Ele é Deus de todo aquele que crê, independente de raça, idade, né? Independente da sua posição social, financeiramente falando, independente disso. Independente disso. Independente da sua etnia. Eu sou brasileiro, sou americano, judeu. Não. Independente de onde você vem. Porque a Bíblia nos diz lá no finalzinho que haverá pessoas de toda tribo, raça, língua e nação. Glórias a Deus por isso. Então aí ele vai dizer, visto que Deus é um só. É outra coisa importantíssima que ele está falando para mim e para você. Só tem um Deus, tá, irmãos? Não tem essa pluralidade de deuses que vendem por aí. Só tem um Deus. Para nós aqui especificamente manifestado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, irmãos, tem que ficar guardado. Este Deus que é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Aqui ele faz um jogo de palavras, mas ele quer dizer a mesma coisa. Que tanto o circunciso, que é aquele que é judeu, de origem, que tem os oráculos, aquela coisa toda que a gente falou anteriormente, quanto aquele que está chegando agora, que não conhece, que essas coisas são estranhas para ele, lei, profeta, que negócio é esse? Não conheço, conheço só o Novo, não conheço o Velho Testamento, né?
as pessoas que não conheciam. Independente, o que ele está dizendo é o seguinte: a fé é o meio pelo qual Deus vai justificar tanto um quanto o outro. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então que você possa guardar essa palavra no teu coração e falar: rapaz, muito obrigado, Senhor, por ter me justificado. Muito obrigado, Jesus, por ter pago, o preço da justificação. Hoje o meu status mudou diante de Deus. Hoje eu posso dizer, eu sou justo. Por quê? Porque Jesus Cristo me justificou. As palmas louvam o Senhor.